Fala, meu filhão. Bom demais, meu Shalom. pai. Shalom. Tudo bem? Coisa boa. Tudo Paizão, na eu excelência. acompanhei a live das 4 da tarde. Meu Deus, que live poderosa, paizão. Que Foi unção boa, né? maravilhosa. Que unção Que coisa maravilhosa, pastor. maravilhosa, né? Glória a Deus. Que live Foi top, bom. top, top, top. Foi Viu? bom demais, né? Muito bom, muito bom. Fiquei feliz, né? Eu quero já nesse começo agradecer mais uma vez, meu pai. O senhor com um tempo tão corrido, tanta coisa para resolver e sempre separa um tempo para os seus filhos. É maravilhoso isso. Amém? Nós de Guarapari somos um ponto de pregação e somos muito honrados por receber da unção sobre a sua vida. Eita, olha quem está aí! Dora Não Moá. deixa. Começa a falar, ele fica aqui. É ciúme. É o É Dora. obra da carne falar pra ele. Tem que falar para ele que você tem mais filhos, viu? Não é só Daniel, João, não tem muito mais filho. Tem, viu? Amém. Eita. Bom Pastor Zé demais. Meu Roberto pai, está com a gente? tá aí? Já chegou? Já entrou? Aleluia. Pastor Zé Roberto, seja bem-vindo, meu querido. Te amo. Grande Tá aí, amigo, ó. parceiro, homem de Deus. Homem que Pastor vale Zé a pena se Roberto. associar. Amém, amém. Ele Maravilhoso. ficou de ver um tempo na agenda dele lá para poder fazer um live com a gente também. Glória a Deus. Vou fazer Isso é uma com ele. maravilhoso. Benção, Vai ser bom benção. demais. Então vai ser top, já vai ser top. Paizão, eu quero, Diga, meu querido. com a tua permissão, já indicar 2 livros aqui. Eu posso fazer Fica à isso? vontade. Pode, fica à Amém? vontade. 2 livros. Quero indicar esse livro de Tony Cook, maravilhoso. Qualificados. Livro Maravilhoso. excelente. Se você ainda não leu, você que está na live, é urgente, é leitura urgente, viu? Tem que ler rápido. Livro Isso, maravilhoso. maravilhoso. Servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Qualificados de Tony Cook. Esse outro Amém. aqui, que é um livro maravilhoso também, da Kate McVeigh, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Bom, Pastor, já não sei li se o senhor também. já lê muito rápido, não é? É muito fácil de Rapidinho. ler. Leitura boa Boa, e rápida, prática, né? prática. Ministério prático, eu gosto de coisa assim. Excelente, excelente. Muito bom. E claro, evidente, nós queremos receber da unção que está sobre a sua vida, mas eu quero só fazer menção de algo. O Fica à vontade. tema que nós estamos abordando nessa noite é um tema que todos os anos, Pastor Jorge, nossa igreja sede, Verbo da Vida Vitória, faz questão de fazer um evento a respeito desse tema. E normalmente é no dia 1º mesmo, como 1º hoje. de maio, né? Né? Normalmente e sempre é maravilhoso. Eu estava aqui visitando as anotações desde 2017, 18, 19, estava visitando as anotações, que eu tenho tudo anotado. Então, eu já quero dar um conselho para você que está na live. Pega papel e caneta, ou então o seu tablet, seja lá o que for. Tome nota, porque vai ser muito precioso, viu? Nosso tempo é curto, por isso eu não quero me alongar demais na fala, eu já quero passar a palavra para o pastor Jorge, mas antes, eu só quero que você faça isso. Pegue papel e caneta, tome nota. Eu quero já agradecer todos que estão presentes. Eu sei que tem gente de outros países. Juninho e Luana estão aí. Tem o Elton também, que é lá de Gozo, também está aí conosco. Que Obrigado, maravilha. Elton, por tua presença. Pastor José Roberto, Sejam bem-vindos. pastor Vando, pastor Leandro, pastor Marcos, pastor Renan, Verbo da Vida Uruguai. Ô, glória, aleluia! Jeová. Galera aí, mas Guilherme. enfim. Pastor, eu quero só ler 1 Coríntios 1:10, depois a palavra está contigo. Posso fazer isso? Amém. Fica à vontade. Amém. Então vamos lá. 1 Coríntios 1:10 diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amor e Serviço 2020. Pastor Jorge, está contigo. Vamos lá. Aleluia. Que maravilha. Esse versículo é um poema para os meus ouvidos, né? Especificamente aqui no estado do Espírito Santo, toda reunião, seja de diretoria, de departamento, seja na congregação, num ponto de pregação, seja onde for, começa sempre por esse versículo. Isso é um legado que nosso amado pastor Bud deixou para a gente, né? Então, uma igreja, um trabalho, né, que fala a mesma coisa e dá o mesmo parecer, quem pode impedir? Né? Nada. Por isso que tem crescido, não só em quantidade, mas tem crescido em força de potência de igreja
de liderança. A gente tem aí, ao longo de tantos anos, uma igreja forte, né? Isso é maravilhoso. E esse tema de hoje é maravilhoso, né? Nós vamos abordar, você que está chegando agora, eu te pergunto, será que você é voluntário no reino de Deus? Né? Porque de vez em quando eu ouço uns pastores falar, mas pastor Jorge, eu fui ministrar uma vez, pastor Vitor, começar com esse testemunho, numa determinada igreja, e era um sábado, uma sexta, e a igreja não estava muito cheia, né? E o pastor falou, mas sabe como é? Aqui no estado, por ser uma região metropolitana, eu não posso exigir que todos venham. Aí eu falei, não, é claro, muita gente e tal, mas os líderes... Não, nem os líderes. Eu falei assim, rapaz, Que conversa é essa? complicado. Aí eu fiquei quieto, né, porque não era minha esfera de atribuição, e ele me falou, e como é que é em Vitória? Eu falei, um líder que não pode chegar para um evento, ele não pode ser líder. Aí já comecei a rachar no meio, né? E é por aí. Até porque nós não somos nossos, né? Então você que está chegando, será que você é voluntário? E ele me disse isso, ele usou esse termo. Mas, Jorge, eles são voluntários. Aí eu falei, aonde está escrito? Não tem escrito, né? Que o povo é voluntário. E é por aqui que eu quero começar, né? E dizer que a igreja está se aperfeiçoando, né? A Bíblia diz que os 5 dons ministeriais é para o aperfeiçoamento, né? Então, se é para o aperfeiçoamento, é porque não estamos plenamente aperfeiçoados. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele fala de uma igreja que era padrão, que tinha uma fé operosa, um amor abnegado e a santa esperança. Mas se a gente anda um pouquinho lá no capítulo 5, no verso 14, ele manda admoestar os insubmissos. Então significa que uma igreja pode ser forte, pode ser boa, pode ser padrão, mas ainda ter insubmissos. E quanto aos insubmissos, há uma escolha, como tudo na vida. A gente acorda, ou dorme mais 5 minutos, ou levanta, né? Então tudo tem escolha. O insubmisso cabe passar a ser submisso e deixar as obras das trevas, deixar de servir a Satanás e começar de fato a servir a quem ele chama de Senhor. Então, esse assunto ele sempre tem que ser falado, né? Por que nós servimos, né? E eu já começo por aqui. Não somos voluntários. Não somos voluntários. Vamos ver do que a Bíblia nos chama, né? Vamos ver do que a Bíblia nos chama. Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia está aqui já. 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 22, diz assim, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então, o primeiro título maravilhoso que a gente recebe é de escravo. Top! É claro, gente, que aquele que se une ao Senhor, aquele que recebe Jesus, ele tem o direito de ser chamado filho de Deus. Mas a gente não pode esquecer que somos servos também. Afinal de contas, que filho não serve a um pai? Né? Então, se chamamos de pai, temos que obedecer. E essa palavra escravo é aquele que serve. Né? Então, já começa que não existe na Bíblia essa história de que eu sou voluntário. Às vezes, pastor Vitor, já vão 10 anos de pastoreio como pastor presidente, e eu vejo algumas pessoas que chegam na igreja, né? E nós vamos falar isso um pouco mais adiante, e porque tem um dom e um talento bacana, né? Técnico, digo, né? Cada um em sua área, talvez música, talvez tecnologia, talvez até na habilidade de ministrar, e ela começa a colaborar na igreja, e ela esquece que o dom que em Deus foi o Senhor exatamente para a obra. Aí começa a ficar inflado, inchado, né? E aí começa um processo de queda sem menor dúvida, né? A soberba precede a queda. Então, eu quero lembrar para todos nós o que está escrito em Romanos capítulo 10, no verso 9, que é aquilo que a gente utiliza para evangelizar e até para fazer o convite, né? Diz assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, então eu quero parar aqui. Ele fala que a salvação, a gente confessa Jesus como Senhor, não é nem como Salvador. Então nós já vimos que somos escravos, servos, amigos, filhos
mas não somos voluntários, né? Nós Não tem na fomos Bíblia comprados. Não, fomos comprados. Pastor Vitor, nós fomos comprados por um alto preço. Imagina, eu gosto muito, e você também, da maçãzinha comida. Nós gostamos da Apple, ponto final. Muito. Então a gente paga, meu irmão, paga caro, fica economiza e guarda o dinheiro e tal. Para quê? Para comprar um iPhone top, só porque é a maçãzinha, né? Tem qualidade, mas a gente gosta, é algo caro. Agora imagine se você compra e aquilo não funciona. No mínimo você troca. Graças a Deus, porque o Senhor não troca a gente. Aleluia, obrigado, Senhor. Né? Graças a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, se está na mão do Senhor, tem que obedecer. Tem Amém. que funcionar. Não tem essa. Vou para a igreja porque quero. Vou para a igreja quando quero. Não quero compromisso. Então, eu quero te dizer que se você não tem compromisso com o Senhor, Ele nenhum compromisso tem com você. Não tem compromisso com a gente. Né? Então... Pajão, Pode falar. Só uma inserção. Eu faço uma interrupção até com dó, porque eu quero ouvir, quero receber. Tá maravilhoso. Mas, assim, aquela palavra escravo, lá em 1 Coríntios, é doulos, né? Doulos. E o significado dela, um deles, é aquele que se rende à vontade de outro, à vontade Amém. de alguém. Inclusive, em relação à vontade, uma vez que ele é meu Senhor, e a Bíblia me enquadra nessa condição, dessas coisas que o senhor já citou, amigo, filho, servo, Amém. escravo, que é doulos, eu então me rendo Amém. à vontade dele. Isso é muito Que forte, maravilha, né, pastor? é maravilhoso. Muito forte, né? Doulos. Dá boa-vinda ao pastor Jaime, lá de Madrid. Seja bem-vindo, Jaime, meu querido. É isso aí. Aleluia. Renanzinho. Aleluia. Beijo, Renan, pastor Jaime. Renan, Beijo, pastor Renan. Então, até quero pegar um gancho, Vitor, nessa palavra, né, de se colocar sob o controle de alguém. Top. E fazendo um link lá com Romanos, capítulo 10. Aqui, se a gente vier para João, no capítulo 14, no verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, eu quero ler isso aqui, porque tem pessoas, pastor Vitor, esperando a manifestação de Deus, sem querer o serviço, sem querer o trabalho. Mas eu quero ler isso aqui de trás para frente. Diz assim: eu me manifestarei a ele, aquele que me ama e que é amado pelo Pai, aquele que guarda os meus mandamentos. Agora, olha que coisa linda. Ele se manifesta para aquele que é amado e que guarda os mandamentos, porque é uma das únicas maneiras de nós sermos verdadeiros quando dissemos eu te amo, Senhor, é trabalhando. Eita glória! Não existe possibilidade. Não existe mimimi. Não tem conversa. Então, assim, a gente demonstrar o nosso amor não é na hora da música. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Está em qual departamento? Está trabalhando com amor, com afinco, você dando do seu melhor naquele departamento. O que você tem feito, né? Eu tenho visto algumas pessoas nesse período, hoje eu estou bem falante, assim, eu tenho visto algumas pessoas nesse período, às vezes eu pergunto se ele assistiu a live de quinta da mesa redonda, pessoas da igreja. Algumas pessoas falam assim, não. Eu falei, não, por quê? Como não? Se era um momento de culto, né? Então a pessoa não entende esse compromisso primeiro com o Senhor, mas diz que o ama. Então, querido, coloque isso na sua cabeça, meu amado. Se você diz que ama a Deus, você precisa cumprir um mandamento. E um deles é não deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Servir ao Senhor, servir a homens. Então, não somos voluntários. Ponto final. Amém. Não somos voluntários. Ponto final. Amém. Top. Muito bom, paizão. Muito bom, hein? Legal demais. Outra coisa que eu acho interessante, pastor, se me permite, pegando esse gancho aí também, lá em Romanos capítulo 12, um texto que todo mundo conhece, a gente fala muito desse texto, quando fala lá que é um rogo de Paulo, né? Para apresentar o nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pegando essa carona, eu fui pesquisar essa palavra culto. Essa palavra culto, no original, o significado dela é um serviço prestado a Deus. Isso. Você sabe, quando nós vamos para um teatro, nós assistimos uma peça teatral, vamos ao cinema, assistimos um filme, nosso papel é sentar lá e receber. Mas quando o assunto é prestar um culto a Deus, eu acho interessante os americanos, que quando vão se referir ao culto, eles sempre falam serviço.
Os serviços dessa noite aí. vai começar, tá horário. Lá em Tulsa, o senhor também esteve lá, eu estive em 2014, o senhor esteve lá mais à frente. E aí o que acontece? Eles falam sobre isso, os nossos serviços vão começar às 19 horas. Porque o culto é um serviço prestado a Deus. Minha pergunta é, qual é o serviço? Eu faço a pergunta para mim. Qual o serviço, qual tipo de serviço e qual é a qualidade do serviço que eu estou prestando a Deus? Isso mesmo, pastor Vitor. Isso mesmo. O nosso Senhor Jesus fala que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, ele tem que ser servo. Meu Deus. Né? Ele não tem que ser líder. Aleluia. Né? Muito boa! Porque no verbo da vida o que acontece é que as pessoas, às vezes, elas têm chamado, eu tenho um chamado, mas não querem o serviço. As pessoas confundem o título, né? Então, nós servimos. Essa conferência Amor e Serviço, basicamente, ela não é para falar nem sobre 5 dons ministeriais. Ela é para falar sobre o ministério de socorros. Né? Porque hoje nós temos uma igreja maravilhosa e nós temos muito poucos problemas, né, com escala. Mas ainda existem problemas, fruto da imaturidade de muitos que fizeram o discipulado, mas não fizeram o rema ainda. E aquilo tudo. Mas para quem é membro de uma igreja, ele tem que colocar isso na cabeça. Não existe voluntariado, existe preço pago e a gente tem que manifestar esse serviço. Então, começa pelo reino de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque se a gente não entender isso, a gente não entende nada, né? E o privilégio de fazer parte disso, né, pastor? Porque é um privilégio, na verdade, né? É maravilhoso, Vitor. Nos foi dado o direito, o poder, nós somos filhos. Meu Deus do céu, eu lembro que quando minha mãe, a varanda da minha mãe é uma varanda que era aquele vermelhão ainda, uns blocos assim. Eu lembro que eu passava cera naquilo ali com 15 anos, passava cera na mão, depois eu vinha com a enceradeira, encerava, né? E depois isso é porque eu já tinha lavado, né? E secado. Passava cera, era uma tarde toda para fazer isso. Né? E quando eu olhava aquilo ali, eu falei assim, poxa, eu ajudei minha mãe. Eu era um rapaz fazendo isso, porque era minha mãe. Né? E às vezes a pessoa chama Jesus de Senhor e fica arrumando desculpa para não servir. Né? Então você que está ouvindo hoje, anota, prepara e muda o entendimento acerca de serviço. Amém, amém, amém. Vamos lá, paizão. Manda aí. Então, eu separei algumas coisas aqui. Legal. E primeiro aqui que eu quero dizer, nós falamos que temos que servir, não temos o direito de não servir. Amém. Né? Agora, e a gente começa a servir por quê? Né? Porque ele morreu por nós. Né? Então, eu gosto de usar sempre esse texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Aí ele coloca 2 pontos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Agora, olha que coisa interessante. Verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Quero parar aqui. Tem muita gente vivendo para si. Eu fui numa outra igreja do Verbo da Vida e conversando com um pastor, ele me falou, mas meu pastor auxiliar está estudando para um concurso, ele não pôde vir ao culto. Meu Deus do céu, se um pastor auxiliar meu não vem para o culto para estudar para um concurso, ele não vai ser pastor auxiliar meu. Não, por quê? Porque ele está vivendo para si. E assim, eu conversei com ele, porque eu entendi que ele aprendeu de uma forma equivocada, né? Uhum. Eu falei, pastor, ele tem que primeiro buscar o reino, né? E ele não vive para ele. Aí olha só que coisa interessante. Ele diz assim, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que eu acho muito, mas muito interessante aqui, que ele não fala para aquele que os salvou. Ele faz questão de dizer que ele morreu e ressuscitou. Ou seja, ele sofreu por mim e por você, para a gente viver para ele. E eu acho interessante que alguns pastores têm dificuldade de governar. E quando eu converso com eles, eles querem colocar a cultura local, né, como barreira para a obediência do povo.
né? Então, quando eu assumi a igreja, você sabe muito bem disso, que você, muito embora não era do Verbo da Vida na época, mas você viveu, muita gente foi embora. Tinha 60, foi embora, acho que é metade. Eu lembro. Por quê? A cultura do povo era essa. Eu sou voluntário, eu venho se quiser. Não, tem que bater ponto, tem que fazer escala, tem que cumprir escala. Não pode faltar nenhuma vez. Eu falei, não, aqui não pode faltar uma vez. Agora tem um monte de igreja, você pode faltar quanto você quiser. Então essas pessoas vão embora. E às vezes os pastores ficam cativos, pastor Vitor, quando as pessoas simplesmente, não, a cultura aqui é diferente, desse estado é diferente, desse país é diferente. Nós não temos cultura daqui, nem de lá, nem de acolá. Nós temos cultura do céu. Amém. Quer, não quer, vai embora. Isso Amém. É muito claro. Isso tem que ficar estampado no nosso ministério. A gente, se tiver, Vitor, eu prefiro 2 homens comigo, firme, do que 10 mais ou menos, borracha mole. Não anda comigo, não. Vai andar com o outro. Comigo. A gente tem que ter essa pegada. Jesus Cristo era cabra-homem. Jesus Cristo tinha pegada, Jesus Cristo avançava, né? E outra coisa, as pessoas não entendem que Jesus era esse. Pronto, Jesus era esse. Pronto. O senhor falou isso aí numa live, eu não me lembro desses dias atrás. Se as pessoas entendessem como era Jesus, ficariam boquiabertos. Pronto, aqui, ó, eu vou ler Jesus. Esse Jesus. Porque o pessoal fala assim, se Jesus fosse pastor de uma igreja, as pessoas gostariam que se faltasse um culto, eu não estou falando por problemas e tal, estou falando porque tinha que arrumar a mala, porque tinha que arrumar a cozinha, tinha que fazer o dever do filho, porque era aniversário do periquito. Não existe isso. Não existe. Então, Jesus Cristo, aqui em João, no capítulo 6, no verso 60, ele diz assim, ele fala algumas coisas, né? E ele não fala nada devagar, a gente conhece Jesus, né? E diz assim, muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Né? Agora, se a gente for um pouquinho mais para trás e olhar o discurso, eu não vou ler, Jesus estava dizendo, vocês são carnais, vocês vieram, mas vocês vieram não é por causa da palavra que eu tenho para dar, é por causa do pão, é por causa da comida, é por causa das coisas da carne. Sabe que tem muita gente que chega para a igreja para alimentar a sua carne, às vezes alimentar a sua mente, sua alma, né? Assim, porque é que eu recebo uma palavra boa? Sim, o que está dando para o Senhor? E o que está devolvendo para o Senhor? Aí Jesus diz assim, mas sabendo, olha que coisa interessante, mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo têm espírito e vida. Aí, verso 66. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram. Tem uma versão que diz, já não andavam com ele. Então, Vitão, se você estivermos certos, né, certamente muitos vão embora. Agora, se fosse esse tal Jesus, né, que as pessoas pensam que o pastor tinha que agir assim, meu filho, vai embora não. Por que você vai embora, meu filho? Por quê? Meu Deus do céu, por que você vai embora? Olha Jesus, quando ele fala para os discípulos. Então perguntou Jesus aos 12. Veja bem, ele perguntou àqueles que andavam com ele. Aqueles que comiam agarrado. Aqueles que estavam, tô contigo. Agarrado com ele. Agarrado, tamo junto. É o tamo junto de hoje, a mãozinha, ó. Tamo junto. Então, quantos estamos juntos já vieram, eu procurei olhar para o lado e cada um cuidou de si. E aí eu fico olhando aqui. Então perguntou Jesus, porventura quereis ir vós, outros, retirar-vos? Tem uma versão que ele diz assim, vocês também querem ir com eles? Ou seja, a pegada de Jesus era o seguinte, meu irmão, eu não quero comigo quem não quer andar comigo. Agora, se quer andar comigo, ande servindo ao Senhor, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Não é para viver de qualquer jeito. Isso é que a gente precisa entender. Como você disse muito bem. Desde 2011, o senhor sempre foi nessa pegada, sem curva. Desde 2011 que eu estou contigo agarrado. Eu sou do Verbo desde 2014, mas desde 2011 que a gente está junto. O senhor sempre falou dessa forma e viveu dessa forma. Eu não tenho a intenção de agradar homens e desagradar a Deus, permanecendo com homens que vão fazer a obra de forma negligente, Vitor.
Você está entendendo? De forma negligente, homens e mulheres reclamando, o pessoal reclama tudo. Então a gente precisa imprimir na mente e no coração desse povo como é que a gente serve, né? E quando eu falo sobre o como servir, como você disse, não é só o quanto servir. A primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual nós servimos é porque amamos a Deus. Nós vimos lá no início, né? Então, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 5, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Eita! É lindo isso. Lindo. Eu não sirvo a Deus por outro motivo, senão pelo que eu o amo. Eu sei que eu sou comprado, eu sei que eu devo a Ele obediência, eu sei disso tudo. Mas é mais do que isso, é porque eu amo. Afinal de contas, o mesmo Jesus que eu quero que se manifeste das minhas finanças, ele tem que ser tão real quando o milagre acontecer, nos dias que não tem milagre acontecendo e que eu estou servindo. Bom demais, Porque bom demais. Se eu quiser essa presença de Deus na manifestação das coisas que eu tenho orado e pedindo, como é que eu vou crer, né? Como é que eu não vou servir crendo que ele está ali com a mesma empolgação? Rapaz, isso Roberta é forte, fala então... uma coisa. Roberta Pode fala uma falar. coisa, Pajão. Roberta fala assim, as pessoas chegam, às vezes, se aproximam da igreja, da palavra da fé, se aproximam do ministro da fé, para poder ouvir ministrações sobre prosperidade. Mas quando vai falar sobre serviço, quando vai falar sobre submissão, quando vai falar sobre honra, muitas vezes isso dói no ouvido, porque só querem ir atrás quando o assunto é prosperidade. Não sabendo elas que quando estão recebendo isso, estão de fato na prosperidade. Exatamente. Não existe prosperidade sem um serviço. Pode Não existir existe. até riqueza, mas não existe prosperidade, né? Aqui em Gálatas capítulo 5, no verso 13, diz assim, olha que coisa linda. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Mais uma vez, ele está dizendo que o amor está diretamente ligado à servidão. Top! Sim. É muito lindo. O amor está ligado à servidão e a servidão ao amor. A mesma coisa que toda vez que Deus ama, Deus deu. Toda vez que Deus amou o mundo, deu. Né? E são vários outros textos que falam sobre isso, porque o amor deu. Então, não tem como a gente servir se não for por amor. Né? Então, a gente precisa compreender que o motivo principal pelo qual nós servimos a Deus é porque o amamos. Top. Mas isso é fantástico. Meu Deus. Pajão, eu tava estudando, estava lendo minhas anotações. Certamente eu recebi essa revelação no meio de uma administração do senhor. Certamente. Eu estava lendo as anotações e eu anotei algo fantástico sobre João 3,16, que é o texto que você acabou de citar, falando a respeito de que Deus nos amou e Ele deu, Ele tem a ver com isso. E ali tá claro a missão de Jesus, ou seja, o serviço que ele veio prestar, morrer por mim, para que eu não perecesse. Ele veio prestar um serviço, ele veio, se submeteu. Que coisa linda. Um serviço, ele amor. Amor. A missão está ali, a missão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele. Para quê? Para que Jesus veio? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como isso? Morrendo. Isso aí. Serviço que ele prestou por mim. Para mim. E aí, quando ele pede para a gente servir, a gente tem que morrer, é para a gente, né? Aí eu te pergunto, qual é a vontade? Nós já tivemos o infortúnio de enterrar pessoas, corpos, né? Eu pergunto, qual é a vontade daquele corpo ali? Não tem. Não tem. Morto não tem que ter vontade. A gente morre. Morto não tem que ter vontade. Anota aí, irmão. Morto não tem que ter vontade. Anota aí, eu vou anotar aqui. Não tem conversa. Eu vou servir o Senhor porque a minha vontade é fazer a vontade dele. Né? Eu gosto do que Jesus diz, né? Eu não vim para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. Agora, olha que coisa interessante. Eu pergunto para todos que estão aqui, qual é a vontade de Jesus? Ele falou alguma vez qual era essa vontade dele? Jesus não perdeu tempo nem para falar, olha, eu tinha vontade de não fazer isso, não fazer aquilo, mas sabe como é. Ele não perdeu nem tempo, falou, eu tenho uma vontade, né? Essa vontade talvez seja na carne, mas não importa, o que importa é fazer a vontade dele. Então, para Jesus não ter falado a vontade dele, né? Porque ele tinha uma vontade, a minha vontade, né? Para ele não ter falado a vontade dele, muito provavelmente é porque ele quis alinhar o coração dele, a mente dele, com a vontade do Pai. Olha que coisa linda. Entendeu? E nem a pressão, então, nem as pressões fizeram ele sair dessa posição. Porque até no Gólgota, até no Calvário, lá atrás, contudo que seja feita a tua vontade. O tempo todo. Então, assim, o primeiro quesito para um serviço, sabe, é o amor, gente. Não tem como a gente servir ao Senhor sem a gente não amar. Cada pedacinho. Se você faz parte da sua igreja aí, seja onde você está, né? Independente do que você faz na sua igreja, faça com muito amor, sabe? Se dedique mesmo, assim. Se teu papel é limpar uma cozinha, limpa aquilo ali de uma forma que você possa deitar no chão, sentar no chão e comer, né? Porque é uma cozinha, se você limpa banheiro, limpe o banheiro. Sabe, uma vez eu ouvi uma entrevista de Gisele Bündchen e perguntaram para ela, né? Porque estavam falando de um ensaio fotográfico que ela fez na neve. E ela estava nesse ensaio fotográfico de biquíni. E na neve de biquíni não deve ser muito confortável, né? E perguntaram para ela, como é que você consegue fazer essas coisas? Ela falou assim, porque assim, ela falou assim, vocês pensam que eu tenho talento? Eu não tenho talento, não. Mas o lance é que eu aprendi algo na minha infância. Se você me mandar limpar o banheiro, depois que eu sair, você senta e come no chão do banheiro. Meu Deus, excelência. Excelência. Que coisa linda, né? E tem um segundo motivo, o pastor Vitor. A segunda maneira que a gente deve servir. Né? Ele diz primeiro por amor e depois assim, de todo o coração. Efésios capítulo 6, no verso 5, diz assim. Olha que coisa linda. A Bíblia, gente, se você tiver a Bíblia lendo, essa Bíblia vai te impulsionar a ser o melhor servo, o melhor filho, o melhor de tudo que você pode fazer. Você não precisa procurar nada fora. Olha só, Efésios capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Ele está falando de obedecer a homens. Porque tem gente que fala assim, eu obedeço a Deus, não aos homens. Então, você não é crente. Porque aqui está dizendo, segundo a carne, com temor e tremor. Por que temor e tremor? Quando ele usava essa expressão, ele dizia, não chegue para um senhor segundo a carne. Se a gente trouxer para um ambiente eclesiástico, né, algum pastor, algum líder de departamento, membro de uma diretoria, não chega para ele de qualquer jeito. Né? Não chega. Eu gosto muito daquilo que a gente traz da vida militar, que você não chega diante de uma autoridade de qualquer jeito, como a gente fala, baseado. Né? E não pode ser assim nem com Deus, não pode ser assim com o pai, não pode ser assim com a mãe. Né? Até os últimos dias de vida da minha mãe, eu pedi bênção à minha mãe. Né? Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Com grande temor e tremor. Agora, olha só. Na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não sendo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade. Né? Quando a gente fala em boa vontade, a primeira coisa que eu penso é sorriso. Boa vontade. Eu amo chegar nas nossas igrejas, principalmente eu vou falar da minha esfera de atuação, né? Que é aqui o Estado do Espírito Santo, e ver como o pessoal serve sorrindo. Eu vou em Guarapari, assisto o culto daqui de Guarapari, eu vou a Mimoso do Sul, fui a São Mateus, e o povo está sempre sorrindo. Amém. Por quê? Porque entendeu que primeiro é por amor, depois é de todo o coração, com sinceridade, é o que ele está dizendo assim, com tremor e temor, sabe? Você assistiu a live com o Bispo Guto, né? E Bispo Guto, rapaz, se você chamá-lo de Guto, ele não muda nada para ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que eu tenho que chegar diante dele com temor e tremor. Então, para mim, é Bispo Guto.
Amém. Não é Guto. Entende? Amém. Amém. Então, eu não sou bobo. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, ele fala de Amém, boa Paizinho. vontade. Então, sirva de boa vontade, meu irmão. A gente tem que servir de boa vontade. A gente tem que servir com pegada, né? E isso é um dos motivos pelo qual nós temos crescido muito. Glória a Deus. Muito bom, paizão. Bom demais. Eu queria escutar, pastor. Sei que já passou um pouco o assunto, mas eu me lembrei do exemplo que o senhor conta do pastor como motorista de ônibus. Ah, sim. A respeito de pessoas. Você dá esse exemplo na sua aula de Ministério Prático. Quando eu falo sobre mentoria, né? E algumas pessoas vão sair, outras vão chegar e tal. Aquilo é fantástico, não é, pastor? O senhor abordou isso no começo da live, e era para eu ter falado naquela hora. Atrapalha muito voltar um pouquinho para contar esse exemplo? Isso para mim, é o exemplo mais perfeito para um líder, para um pastor, porque nós somos como motoristas de ônibus, né? Eu peguei muito ônibus na minha vida, mas muito mesmo. E eu pegava de ponto final para ponto final, que eu pegava aqui em Valparaíso e até o centro da cidade, né? E na volta eu pegava lá do centro até o ponto final de Valparaíso. E se a gente reparar, o motorista está lá na frente, preocupado com o quê? Com a curva que está vindo, com o carro que está fechando. Ele está preocupado com a obra que ele está fazendo. Então ele vê alguém pedindo sinal, ele encosta. Ele abre a porta. Aquela pessoa que pede sinal, ele entra. E tem gente que não vai pegar aquele ônibus, ele não fica assim, ei, você aí, sobe também. Ele não fica. Então, nessa primeira etapa, o que eu entendo? Que tem gente que vai fazer sinal, que vai querer andar com você ministerialmente. Sobe, vem comigo. Né? Só que quando você entra, você tem que pagar. Você tem que pagar. E qual é essa paga? A nossa vida. Às vezes a pessoa pensa que é pagar dinheiro, não é pagar com a vida, dar a si mesmo. Mas essa pessoa, ela tem poder discricionário de descer. E quando a pessoa sobe, nessa primeira etapa, o motorista não fica chamando, porque tem gente que não é para andar com a gente. Tem gente que gosta de uma igreja, por exemplo, que não tem horário para chegar, não tem horário para sair. Você falta se quiser, você chama qualquer um de você. Cada um vai se enquadrar, gente. Tem gente que de todo tipo de critério. E de vez em quando, antigamente, tinha uma cordinha que a gente puxava, não sei se ainda tem essa cordinha. Eu lembro. Era que a gente chamava de cigarra, né? Chama-se aperta a cigarra, puxa a cigarra, para parar. E quando pessoas desciam ali, eu também não via aquele motorista que estava tão envolvido com o trânsito, falando, oh, não desce agora não, desce depois. Meu Deus. Né? Isso é muito forte, porque tem pastores que quando alguém fala, estou indo embora, ele nem dorme, Vitor. Nem dorme, fica chateado, fica triste. Ai, e não sei o quê. Eu durmo até melhor, porque eu sei que ficou mais leve o barco. Sabe? Cada um puxa, trilha o caminho que quiser. Eu não quero comigo quem não quer andar comigo. E você vê que o motorista simplesmente, quando aquela pessoa desce, ele faz assim, e a porta fecha, e ele segue o rumo. Porque ele tem que prestar atenção na estrada, ele tem que prestar atenção nos carros que estão fechando, nas buzinas, nos sinais. Nós temos que ter os olhos fixos em Cristo Jesus. Amém. Né? Agora, observo que tem algumas pessoas que antes, eu lembro muito, muito, muito bem disso, que antes de descer, às vezes ela não tinha muito entendimento para onde ia. Era a primeira, segunda vez, talvez. E elas chegavam ali antes de descer, que antigamente descia pela frente. Né? A gente chegava, parava assim, motorista, eu quero descer na Mesbla. Eita, Jesus, lá na Mesbla. Mesbla. Eu quero descer ali na, sei lá. Meu pai falava que tinha uma Mesbla no centro. Papai falava isso pra mim. Tinha, teu pai, né? Sem vergonha. Aí para ele não errar o ponto, ele perguntava para quem tinha mais experiência. E ele chegava assim, motora, eu quero ir para Mesbla. Ele falava do sonho, do lugar. Aonde é que eu desço? Meu Deus! Aí ele falava, não desce aqui não. Desce 2 pontos à frente. E essa pessoa deixava as pessoas passarem e ficava parado.
e de repente 2 pontos à frente abria, ele dava um obrigado e ia. Tem gente que sai quando quer, no ponto que quer, e não dá nenhum obrigado. Né? E não tem problema, porque aquele motorista não está nem aí. Se aquela pessoa descer e der obrigado, eu não estou nem aí. E tem mais. Eu vou continuar no ônibus, eu vou continuar dirigindo aquele ônibus. Aquele ônibus está com gasolina, no caso com óleo diesel. Eu vou avançar, mas aquela pessoa, se desceu antes, ela vai ter que andar 2 quarteirões para frente. Se descer depois, ela vai ter que andar 2 quarteirões para trás. Quem vai se cansar e se lascar não sou eu. Né? E outras pessoas têm o mesmo destino que a gente, que é o ponto final, que é Cristo. Deseja realmente avançar. Então a gente tem que deixar as pessoas irem quando elas quiserem ir, e tem que deixar vir quando quiser vir, né? Mas se está dentro, tem regras, tem preço. A gente não paga preço pela unção, pela salvação, mas a gente paga preço pelo galardão, a gente paga preço pela mentoria, e isso é o que? O nosso serviço. Sabe, as pessoas chegam depressivas, deixam a depressão, chegam sozinhas e têm uma família. E elas começam muitas vezes a servir com o dom que Deus deu. Tem gente que serve muito bem, sei lá, de todo tipo de jeito, né? Tem gente que faz trabalho em casa, e tem outras pessoas que têm conhecimento tecnológico. Graças a Deus nós temos muito isso na igreja. Tem outras pessoas que têm habilidade com criança, seja qual for. Ela serve no início, serve, daqui a pouco ela acha que ela está fazendo favor. É porque já entrou no coração o pecado. Quer saber? Antes era assim, você chegava e falava assim, poxa, eu estou precisando disso. Agora. O tempo às vezes passa, Vitor, e você fala, rapaz, estou pensando nisso. E ela fala assim, eu sei quem faz, eu vou te passar o telefone. Você entende? Essas pessoas provavelmente, se não consertarem o coração, não ficarão, por mais boa que sejam. Eu usei o mais boa propositalmente, né? Um erro de português. Então somos como motorista do ônibus, vai quem quer. Muito bom. Vem quem dá sinal. Mas se está dentro do ônibus, tem que pagar a passagem. Não anda de graça, nem passa por baixo da roleta. Top. Paizão, tem 2 textos. Um é o de Gálatas, capítulo 5, que Paulo relata que o povo corria muito bem e foi engodado por um ensino errado e acabou deixando de correr bem. Então, isso aborda o que você acabou de falar agora no final. Pessoas que corriam bem e por algum motivo, porque recebeu um engodo, veio de Satanás, elas me fraquejaram, enfim, soberba cresceu, soberba precede a queda, e aí vai, acabou que deixou de correr bem. Não é? Esse é um texto que é muito interessante. Ou seja, isso não é de hoje, né, pastor? Isso já acontece desde muito tempo, não é verdade? Sim, pode falar. Pode falar. Posso falar? Não, que eu lembrei que... O senhor tem sempre a palavra, pastor. Não, é que é só para não perder aqui, Vitor, que ele também fala, quem vos fez retroceder? Ele usa o quem. Então ele usa o quem, não só o que. Ele usa o que numa parte e na outra ele usa o quem também. Lá em Gálatas. Exatamente. Exatamente. E isso diz sinceramente sobre a associação, né? Então, assim, se você quer buscar, se você quer ir bem na sua vida, se associa com quem vai bem. Se você procura se associar com quem ama a Deus de todo o coração, com pessoas que têm caráter, que não se vendem, sabe? Você vai viver assim, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? E isso a gente comprova na Bíblia quando ele diz assim, as mais conversações, associações corrompem os bons costumes. Então isso tem que ser muito forte com quem a gente tem andado. Eu costumo dizer, a partir do momento, você que está ouvindo, presta atenção no que eu vou dizer, a partir do momento que a pessoa fala, estou indo, muito certamente ela não vai estar nem nas minhas orações já. Por quê? Porque eu não posso perder tempo de orar por quem quer ir e roubar tempo de quem ficou. Então ela vai, não é por mágoa, não é por nada, ela só vai seguir o caminho dela. E também eu não vou ficar nem ligando, nem procurando saber como está. E dependendo de como sai. Eu estou falando de pessoas que saem numa boa. Se sair de um jeito atropelado, querido, eu nem curti, eu curto nada em rede social. Então a gente tem que cuidar com quem a gente se associa.
Fato demais. Até porque, né, pastor, tem muita gente querendo para você gastar tempo com quem não está querendo. Uhum. Não é verdade, paizão? O senhor me ensinou muito, o senhor me ensina muito até hoje. Mas essas coisas, Isso logo mesmo. desde o começo, o senhor sempre me ensinou essas coisas. O segundo texto que eu queria citar, paizão, na verdade, o posicionamento de Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, ele vai falar algo muito importante, que é assim, ele diz assim, importa que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra ministros, que a gente sabe muito bem que é rupereta ou ruperetes, que era um escravo remador que ficava lá no fundo do barco, um Isso mesmo. servo, não é? Focado em fazer com que a nau, com que a embarcação chegasse no destino dela. Você falou sobre o Perfeito. motorista, não é? O pastor, o líder de departamento, um líder, ele tem uma missão. Você imagina se Jesus, vindo para cá com uma missão, no meio do caminho pegasse tanto apreço por uma vida terrena, a ponto de não querer cumprir mais a sua missão. A gente estava ferrado, meu irmão. A gente estava no inferno. Não estava no inferno, a gente estava. Ao contrário, ele, cumprindo com a missão, nos tirou de lá, nos livrou de lá. Essa que é a verdade. Porque ele focou em cumprir a missão. Então, ou seja, Paulo chega a dizer, convém que os homens, isso que é muito forte para mim, pastor, as pessoas estão me vendo como? Paulo diz, convém que as pessoas olhem para mim, identifiquem em mim um servo, um escravo, um remador, alguém que não tem tempo para se envolver com as coisas, com as paixões desse mundo, com a concupiscência da carne, porque está ocupado demais fazendo a vontade de quem me arregimentou, de quem o arregimentou. Paulo diz isso também, não é verdade? Mesmo. Então, isso é muito, muito forte para mim. Eu queria fazer um link, e depois eu vou deixar o senhor falar, porque eu gosto de jogar assim e receber da tua vida. Não, mas, que assim, isso. Romanos capítulo 1, Paulo, o mesmo Paulo arrebenta, Paulo é demais. Gosto demais, me identifico muito. Eu também, capítulo 1, versículo 1 diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo deixa claro o saber aonde está, para que foi chamado e o que tem que fazer. Olha isso. Mesmo. E ele começa, não é batendo no peito dizendo porque eu sou pastor, porque eu sou ministro, porque eu sou... Não, Paulo fala, Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora, para a gente, nós brasileiros, quem está do lado de cá, às vezes pensa que Paulo é só Paulo. Tem muito amigo chamado Paulo. Mas para aquele povo, quando ele se identificava como Paulo, ele estava dizendo bem assim, o significado do nome dele, que é o menor, isso pequeno. Mesmo. Ele fala assim, quem tem orgulho de dizer assim, eu, o pequeno, que sou servo? Olha só. Eu acho interessante isso que ele estava dizendo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo sabia que ele era grande. Top. Ele tem um momento que ele fala das suas qualidades naturais, né? Quanto à lei, quanto a isso, quanto aquilo, eu sou o cara, mas abandono tudo isso e considero refúgio para seguir a Cristo. Top. Então, Vitor, o que acontece assim? A gente tem que entender que o sacerdócio, e todos nós somos sacerdotes, o sacerdote não é o pastor, o sacerdote somos todos nós. A gente tem que entender que a nossa vida para o Senhor é uma vida de integridade e integralidade. Eita! Ou seja, ela é uma vida reta e uma vida plena. Integralidade no sentido de integral, de todo, né? Então a gente precisa entender isso. E outra coisa que eu tenho visto, assim, Vitor, e que o nosso apóstolo Guto nos ensina demais, é que tem gente que está faltando gratidão, né? E assim, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando dos crentes em geral, de todos os ministérios. Eles se referem àquela denominação que às vezes o acolheu, né? Que às vezes tirou ele do leito da morte, né? Aquele professor, aquele pastor, aquele líder que foi orar por ele e tal. Aí um dia corrigiu. A partir desse dia, tudo aquilo que foi feito, ele tratou com severidade, ele deixou de lado. Eu acho muito perigoso, porque essa gratidão é ela que nos cerca e nos protege. A gente tem que ter um coração grato o tempo todo.
por poder servir ao Senhor. Top. Né? Eu quero ler só o que está aqui, porque a gente fala e eu gosto de mostrar na Bíblia. Quando ele diz assim, ó, porque uma vez eu ouvi assim, porque tem muita regra na igreja, né? Então, em 2 Timóteo capítulo 2... Sarrafo é alto, a gente fala assim. E ele diz assim, ó, 2 Timóteo capítulo 2, no verso 4, diz assim, ó, nenhum soldado em serviço. Então, às vezes a pessoa fala assim, tá, mas tá parecendo um quartel? Não tá parecendo, não. Porque se ele chama de soldado... Soldado? Eu vim até de camuflado hoje. Então ele fala assim, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios da vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo as regras. Gente, no serviço tem regras. Tem hora para sair, hora para chegar, que roupa vestir. Tudo feito com excelência, de boa vontade, com amor. Então existem regras. Aí eu fico pensando nesse contexto de competição. Imagine um campo, eu não gosto muito de futebol, mas imagine um campo de futebol. E imagine a plateia lá, a torcida. E eu faço uma pergunta. Quem é que tem que cumprir as regras do futebol? Nesse contexto, jogador e plateia? O jogador. O jogador. Claro. Só ele. A plateia tem que não, a plateia só assiste. Agora, se ganhar um campeonato, quem leva o prêmio? Os jogadores. Claro. Então é o seguinte, não quer seguir regra, vira plateia. Top! Vai pagar ingresso, vai funcionar tudo do mesmo jeito, vai gritar, regra, vai fazer tudo. Não quer seguir a regra, vai para a plateia. Agora, não espere o prêmio da soberana vocação, porque também não vai ter. Porque Deus é galardoador daquele que o ama, e não tem como amar se a gente não obedece, se a gente não serve.